de Mateus, capítulo 14, e versículo 25. Livro de Mateus, capítulo 14, e versículo 25. Amém? Amém. E vai dizer assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Até aqui, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que após a morte de João Batista, os discípulos eles vão chegar até Jesus para falar para ele da morte de João Batista. Eles falam para Jesus, Jesus ele fica triste e ele vai para um lugar para se retirar, para ficar sozinho, porque ele ficou triste. E a Bíblia vai dizer que a multidão que seguia Jesus, a multidão que estava com os discípulos e com Jesus, ao saberem que ele estava triste, que ele queria se retirar para um lugar sozinho, a multidão acompanha Jesus sem que Jesus perceba, sem que Jesus note. Jesus ele vai para um lugar, ele fica lá, fica triste, fica chateado, fica retirado. E quando ele volta desse lugar, a se encontrar com os discípulos novamente, dá procedimento para prosseguir a sua caminhada. Quando ele volta, ele se depara com uma multidão esperando ele. E a Bíblia vai dizer que, por compaixão de Jesus com a multidão, Jesus começa a operar muitos milagres no meio daquela multidão. Aleluia. Ele começa a curar os enfermos, ele começa a ministrar sobre aquela multidão, começa a operar por compaixão. E a Bíblia vai dizer que após passar o dia começar a anoitecer, os discípulos vão chegar até Jesus e vão dizer: mestre, eis que a multidão está com fome, o dia está se passando, o lugar é deserto. Despede a multidão para que eles vão pelas aldeias vizinhas e comprem comida para si, para que eles possam saciar a sua fome. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: não é necessário que eles vão, não é mister que eles vão, dá-lhes voz de comer. Os discípulos vão olhar para Jesus e vão dizer: mestre, nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus vai pedir os pães e os peixes, e para mim resumir, porque eu tenho a minha oportunidade, ele vai orar pelos pães, vai orar pelos peixes e vai multiplicar. E toda aquela multiplicação que Jesus opera naquele momento é capaz de saciar aproximadamente 15 mil pessoas que estavam naquele lugar. Glória a Só que o que eu acho interessante é que quando os discípulos chegam dizendo para Jesus: mestre, despede a multidão. Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo: mestre, despede a multidão com fome. E Jesus vai dizer: não é necessário. Se Jesus estava dizendo que não era necessário despedir eles com fome, amém, é porque Jesus aleluia tinha para saciar a fome deles. Aleluia. Mas o que eu acho interessante é que Jesus ele mostra uma importância, uma preocupação em não despedir a multidão com fome. E eu acho muito lindo. E é por isso que eu quero dizer para você que esse é o motivo de que você não vai voltar da mesma forma que você entrou aqui nesse lugar para casa. Se você veio procurando o seu milagre, tenha certeza, você vai voltar para casa com o seu milagre. Sabe por quê? Jesus não despede ninguém com fome. Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Se você veio em busca do seu milagre, recebe o seu milagre agora. Se você veio em busca de uma resposta, recebe a resposta agora. Se você veio em busca de um direcionamento, eu profetizo para você nessa noite: você não passa por aquela porta sem o direcionamento. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que após Jesus multiplicar o pão, o peixe e saciar a fome de toda aquela multidão, Jesus vai chegar até os discípulos e vai dizer: ei, entrem dentro do barco e partem para a outra banda do rio. Entrem dentro do barco e partem para a outra margem do rio, isso é, voltar para Cafarnaum. A Bíblia vai dizer que os discípulos, eles prontamente, sem indagarem ou sem questionarem sobre aquele fato, eles entram dentro do barco e partem para a outra margem do rio. Só que o que eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que Jesus dá a ordem. Jesus se despede da multidão e vai ao monte orar. Eu preciso que você frise isso aqui. Os discípulos, eles estão no barco e Jesus está no monte. Os discípulos estão navegando e Jesus está orando. Só que agora a Bíblia vai dizer que no meio da trajetória, no meio do percurso, uma grande tempestade vai se levantar contra aquela embarcação a qual os discípulos estão. O vento contrário vai bater, as ondas vão se levantar e o medo no coração dos discípulos vai assolar. A Bíblia vai dizer que a tempestade era tão grande, mas tão grande, que as ondas elas cobriam o barco. As ondas cobriam aquela embarcação. E os discípulos eles estavam apavorados, assustados, porque não estavam acostumados.
dois motivos para o medo dos discípulos. O primeiro motivo era que era madrugada, era um breu total. Não eram as embarcações que tem hoje, que tem farol, que tem luz, não. Era um breu total. E a embarcação era pequena. O segundo motivo é que era o mar morto, não tem onda. Como é que está tendo onda naquele momento? Então os discípulos sabiam que não era para ter onda. Só que agora, no meio da madrugada, no meio do escuro, o barco está sacudindo, está balançando. Por que onda se não era para ter onda naquele lugar? Então os discípulos estavam apavorados, sem saber daquilo tudo. O cenário era de desespero. Mas o que eu acho interessante, eu estava meditando que para os discípulos estarem enfrentando aquela tempestade, eles ouviram a voz de Jesus. Se os discípulos estavam ali naquele momento é porque eles ouviram a voz de Jesus e estavam cumprindo o ide de Jesus. Estavam cumprindo a vontade de Jesus. E eu estava me questionando a Deus, memorizando sobre a palavra e perguntei ao Senhor, Senhor, mas eles não estavam fazendo a tua vontade? O Senhor não estava com eles porque eles estavam enfrentando aquela situação, porque eles estavam enfrentando aquele desespero. E Jesus falou para mim, Alisson, o motivo de eu estar contigo não quer dizer que você não vai enfrentar tempestades. O motivo de eu estar contigo não quer dizer que você não vai enfrentar situações difíceis. E eu olhei para Jesus e disse, mas quer dizer o que, Senhor? E Jesus disse para mim, quer dizer que você não morre. Eu vou repetir para você entender. O fato de Jesus estar contigo não quer dizer que você não vai enfrentar situações difíceis. O fato de Jesus estar contigo não quer dizer que você não vai entrar em tempestades, mas quer dizer que a tempestade não te mata. O fato de Jesus estar contigo não quer dizer que você não vai ser lançado na fornalha, mas quer dizer que ele entra dentro da fornalha com você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você não vai ser lançado na cova, mas olha você dentro da cova conversando com o anjo. Ei, então para de achar que Jesus não está contigo por você estar enfrentando essa tempestade. Para de achar que Jesus não está contigo por você estar enfrentando essa situação difícil. Muito pelo contrário, esse é o motivo de você estar vivo aqui. Jesus está contigo. Glória a Deus. Dizendo que Jesus te abandonou, que Jesus não está contigo. Ei, dá um chute na cara do diabo, porque você está vendo aqui. Passou pandemia, veio coronavírus, veio dengue, veio tudo que aconteceu. Várias pessoas estão em leito de hospitais, mas você está aqui levantando a sua mão. Glória a Deus. Jesus está contigo. Agora presta atenção, eu preciso ser rápido. A Bíblia vai dizer que os discípulos eles estão no meio da tempestade, com medo, tristes, desesperados, achando que já era. E eu estava meditando e eu percebi que o maior medo dos discípulos naquele momento eram as ondas. O maior problema dos discípulos naquele momento eram as ondas. Porque do tamanho, dependendo do tamanho de uma onda, ela é capaz de virar uma embarcação. 3 problemas de uma embarcação que enfrenta uma tempestade é a chuva, vento e onda. Porém, a chuva não é capaz de derrubar uma embarcação. O vento não é capaz de derrubar uma embarcação. Dependendo da força do vento, é só alinhar a favor do vento, tudo bem. Mas as ondas não. Dependendo do tamanho de uma onda, ela é capaz de virar uma embarcação. Ou seja, eram para as ondas que os discípulos olhavam e pensavam que estava para acabar. Eram para as ondas que os discípulos olhavam e pensavam que não tinha mais jeito. Mas ao versículo que nós mencionamos vai dizer, mas Jesus, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se até eles por cima das águas. Ou seja, o que era o maior problema dos discípulos estava debaixo dos pés de Jesus. Aleluia. E o que eu quero dizer para você nessa noite é, não importa qual for o teu problema. Amém. Está debaixo dos pés de Jesus. Você pode olhar para as ondas, achar que elas são grandes, mas não são maior do que Jesus, estão debaixo dos pés. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Agora preste atenção. Jesus ele aparece caminhando por cima das águas. Jesus quebra a lei da gravidade. Jesus faz algo além da física. Algo que a física não explica. Algo que a ciência não consegue explicar. Alguém caminhar por cima das águas. Para o barco ele ficar por cima das águas é todo uma medida, é tudo, não é normal alguém caminhar sobre as águas. Só que Jesus aparece caminhando sobre as águas. Só que o que eu mencionei no começo, para Jesus caminhar sobre as águas é um segredo. Para Jesus vivenciar aquele milagre, vivenciar o extraordinário é um segredo. Antes de Jesus aparecer caminhando sobre as águas onde ele estava, o que eu falei no começo, os discípulos estão no barco e Jesus está no monte. Os discípulos estão navegando e Jesus está orando. Ou seja, antes de Jesus aparecer caminhando sobre as águas, ele estava no monte orando. E o que eu quero dizer para você é, se você quer viver o impossível, se você quer viver o milagre, se você quer viver o extraordinário, caminhar sobre as águas, você precisa buscar intimidade com o Pai. Aleluia. Se você quer caminhar sobre as águas, você precisa buscar intimidade com Jesus. Aleluia. Jesus sendo Deus,
Senhor Jesus, buscava no monte, buscava intimidade com Ele. Nós que somos nós, vamos buscar. E também, se você quer caminhar sobre as águas, não é difícil. É só buscar a presença dele. Porque a partir do momento que buscar a presença do Pai, você vai começar a viver o extraordinário. Glória a Deus. Agora, para começar a caminhar e encerrar, a Bíblia vai dizer que quando Jesus aparece, a Bíblia vai dizer que quando Jesus aparece caminhando sobre as águas, você pode me negar a garrafinha. A Bíblia vai dizer que quando Jesus aparece caminhando sobre as águas, os discípulos, eles, por causa da situação, eles vão achar que é um fantasma e vão gritar. É um fantasma, com medo, preocupado, eles vão achar que é um fantasma. E quando os discípulos gritam, é um fantasma, Jesus imediatamente vai se apresentar a ele. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eu estava meditando e percebi, às vezes passa despercebido, quando Jesus fala, tem de bom ânimo, Jesus estava dizendo, alegres, fiquem felizes. E eu estava perguntando para o Senhor, como é que o Senhor vai falar? Para se alegrarem, se eles estavam num momento de desespero. Se a onda estava sacudindo o barco, se o vento estava soprando, como o Senhor diz, alegre-se numa tempestade daquela, numa situação daquela. E Jesus diz para mim, aquele que diz alegre-se, é aquele que tem poder para acalmar a vida. Aleluia, Jesus, é verdade, Senhor. Não chore, tem poder para ressuscitar o menino. Glória a Deus. Aquele que diz, não tenha medo, está com você. Aleluia. Glória. O que eu acho interessante é que ao decorrer da frase, Jesus fala, alegre-se. Sabe por quê? Eu cheguei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ou seja, maravilhoso Jesus Deus. Fala para você, se alegra. Aleluia! Jesus chega na sua vida hoje. Glória a Deus! Na sua casa hoje. Jesus chega no teu lar hoje. Louvado é teu nome, Senhor. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Pedro ao olhar Jesus dizendo aquilo, Pedro vai falar, mestre, seu Senhor, me faça ver contigo. E Jesus, ao ouvir isso de Pedro, Jesus imediatamente fala, Pedro, vem. E Pedro pula para fora do barco, no meio de uma tempestade daquela. A luta de uma embarcação que está enfrentando uma tempestade é ficar dentro do barco. Não é pular para fora do barco. O medo dos discípulos era cair fora do barco. Só que agora Pedro, ao olhar Jesus, Pedro quer pular para fora. Numa tempestade daquela, numa madrugada daquela. Aleluia! Ao olhar Jesus, Pedro deixa o medo de lado. Ao olhar para Jesus, Pedro deixa a preocupação de lado. Aleluia, só que o que eu acho interessante é que Pedro pula para fora do barco. E Pedro começa a caminhar sobre as águas também. Aleluia, Jesus. E quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, nós precisamos entender que Pedro desce do barco olhando para Jesus. Naquele diálogo, Pedro está olhando para Jesus. Ou seja, Pedro pula para fora do barco, começa a caminhar sobre as águas com os olhos fintados em Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro sentindo o vento, Pedro percebendo que está no meio daquela tempestade, o medo toma conta de si e Pedro começa a afundar. Enquanto Pedro olha para Jesus, Pedro caminha sobre as águas. Enquanto Pedro olha para a tempestade, Pedro afunda. Que coincidência é essa? Que olha para a tempestade, afunda e olha para Jesus, tem vitória. Não há, como é que eu posso falar? Não há coincidência nenhuma aqui. É a realidade da vida. Aleluia. Enquanto nós olhamos para os nossos problemas, nós perdemos. É Enquanto verdade, eu meço o tamanho do meu gigante, eu perco, eu me amedronto. Mas quando eu olho para Jesus, eu glória. Quando eu aleluia, Jesus, é bem assim, Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu não quero saber do tamanho do meu gigante. Aleluia. No nome do Senhor dos glória a Deus, aleluia. Para de olhar para os seus problemas. Para de pedir o tamanho do teu gigante. Para de ver para quantas vezes a fornalha foi aquecida e começa a olhar para o tamanho do teu aleluia, Jesus está contigo. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Pedro começa a afundar. Jesus vem, pega Pedro. Jesus fala, homem de pouca fé. Jesus pega Pedro, os dois voltam caminhando sobre as águas. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro entra dentro do barco, a tempestade está acontecendo, o vento está soprando, as ondas ainda estão balançando o barco. Mas quando Jesus entra no barco, a tempestade imediatamente cessa. O vento que soprava acaba. As ondas que balançavam o barco
acaba. Glória a Deus. Passagem, Jesus está dormindo, Jesus é acordado dentro do barco e ele repreende o vento. Mas nessa passagem não. Ao pisar dentro do barco, a tempestade cessa. E para mim encerrar a minha oportunidade, eu quero dizer para você: Jesus chega na tua casa hoje. E esse vento que estava soprando sobre ele, sobre a tua casa, sobre a tua vida, cessa. Aleluia, Esse Jesus. gigante que estava te amedrontando, parte retirada por Jesus. Aleluia! Hoje, glória, eu agradeço. Nós cremos, Senhor. Aleluia! Louvado é teu nome, Senhor. Irmãos. Glória a Deus.